dificuldade, a nação, ou aqueles que estão sendo liderados por ele, sentirão temor, sentirão alguma dificuldade em prosseguir na caminhada. Então a nossa atitude qual deve ser? Se prostrar diante de Deus e falar: Pai, está na tua mão. Eu não tenho forças para conduzir este povo, como disse Josué, mas o Senhor pode me ajudar a conduzir. Então as nossas atitudes têm que ser de vitória, atitudes de certeza diante dos problemas. Amém? Amém. Vamos lá. O primeiro exemplo a ser citado aqui é a empregada, a menina que foi trazida, houve a guerra, então Naamã, o general do exército, trouxe a menina como empregada, e ela ficou trabalhando na casa de Naamã. E aí, ela sabendo da doença de Naamã, e me perdoe falar, você talvez não tivesse a atitude que a menina teve. Ela podia falar assim: que se, perdoe a palavra, mas que se dane Naamã com a lepra dele. Não tem nada a ver com isso. Eu estou empregada aqui, eu estou prisioneira aqui. Mas qual foi a atitude dela? Glorificar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. Ela falou assim: Deus, se o meu patrão for lá em Samaria, veja querido, ela estava preocupada com a situação de Naamã, quando ela poderia ter pensado assim: deixa pra lá, tô nem aí. Eu não sei se eu, como um prisioneiro, como um empregado, como um servo, teria uma atitude dessa, né? Porque imagino que os serviços deveriam ser pesados, e era uma menina, não sei precisar qual era a idade, mas ela era uma menina, e ela estava trabalhando como escrava. Ela podia pensar: que se, né? Mas não, ela falou assim: Deus, se o meu patrão fosse falar com o profeta lá em Samaria, ele seria curado, ele seria sarado. Aleluia. Aí Naamã viu, a patroa foi lá, falou com Naamã, a esposa de Naamã falou com ele acerca da posição da menina, e Naamã foi falar com o rei, dizendo que ele poderia. A fé, primeiramente nós vemos aqui a fé de Naamã na palavra da menina. Ele falou: que loucura é essa? Que loucura é essa? Mas ele sabia que Deus tinha dado a vitória para ele. Ele era o general da Síria, era um homem respeitado. Mas por quê? Porque ele era o bambambam, que meu querido falou aqui. Ele era poderoso? Não. Ele não tinha poder nenhum. Foi Deus que tinha dado a vitória para ele. Amém? Então caiu a ficha, falou assim: é assim mesmo que funciona. Então eu vou ter com o profeta. Ele teve uma atitude: vou ter com o profeta, e falou com o rei. Versículo 7. Não, versículo 4. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito, e o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Naamã saiu levando bens materiais. uma outra situação que nós vemos aqui. Se você fosse um abençoador, você é um abençoador, diga amém? Amém. Você é um abençoador. Se aparece alguém aqui necessitado de receber uma oração, você é o abençoador. Deus te deu esta bênção, Deus te deu este poder para curar, e você fala: em nome de Jesus, unindo a minha fé à sua, você pode ser curado. Amém? Amém? Então Naamã saiu levando presentes. Agora, imagine ouro. Hoje seria tentador, né? Não sei se Eliseu vivesse hoje. Não, eu sei, ele não aceitaria, porque ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Eliseu era um homem de Deus. Mas assim, é presente. Então a tentação poderia até encher os olhos, mas não. Toda aquela bênção que Naamã estava levando para ofertar ao profeta não teve valor. Não sei hoje como seria, mas ele saiu levando ouro, prata, roupas finas e tudo para entregar a Eliseu. Quando o rei de Israel leu a carta que o rei mandou, uma atitude errada, né? Uma atitude de uma pessoa que, sendo um homem de Deus, o rei de Israel
sendo homem de Deus, não deveria ter, né? Porque como nós mesmo falamos aqui, ele era o líder, ele era a pessoa que estava à frente de um reino inteiro. E o que ele fez aqui? Qual foi a atitude dele quando ele leu a carta? Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Ele não poderia curar, mas como eu falei, ele é um abençoador. Ele, sendo rei, ele era um líder e era um abençoador. Ele podia falar, vou chamar o profeta, mas a atitude dele foi se desesperar. Ele ficou com medo, ele teve pavor. Ele falou assim, ei, esse cara está louco, como é que ele quer que eu cure? Ele pensa que eu sou Deus. Não era Deus, mas ele era de Deus, porque ele era o rei de Israel. Então ele teve uma atitude errada. E as atitudes erradas, queridos, elas nos afastam de Deus. Nós precisamos pensar muito nessa questão, né? Se não vai agradar o coração de Deus, não deve ser assim, né? Refletir 3 segundos, né? Pensar, papai, é assim que tem que ser. Então me ajuda, me guia, me conduz nesse caminho, me conduz nessa jornada, para que a tua vontade se cumpra, para que o teu querer se estabeleça na terra, assim na terra como nos céus. Amém? Mas ele teve uma atitude errada, ele rasgou as roupas dele, falou, bom, ele pensa que eu sou Deus para curar. Não sou Deus. E entrou em pavor, entrou em pânico, o líder de uma nação. E aí, se houve desespero ali, é o que eu falei, a nação inteira poderia de repente falar assim, estabeleceu-se uma guerra e sair, fugir do país. Mas aí chegou aos ouvidos do profeta Eliseu aquela atitude do rei, atitude errada, né? de desespero, de pavor. E aí ele mandou dizer para o rei, manda esse homem vir falar comigo, e aí eu mostrarei que existe profeta em Israel. E o Senhor pode enviar vidas aqui necessitadas de uma bênção, porque Ele sabe que existem profetas e abençoadores aqui. Amém? Amém, glória ao teu nome, Deus. E assim foi feito. Ele foi falar com Eliseu. O Eliseu falou para o rei, mandou dizer para o rei, por que o Senhor está tão preocupado? Que doideira é essa? Ei, você não é de Deus não? Você não é de Deus não? Que doideira é essa? Que loucura é essa? Rasgar as roupas. O líder de uma nação dando exemplos errados, atitudes erradas. Mas Deus é misericordioso. Deus é misterioso. Os mistérios dele são tremendos, né? A gente não entende. Não nos cabe entender. Não nos cabe entender os mistérios e os meios como Deus conduz as coisas, né? Só glorificar. Só glorificar. Amém? E ele falou para o rei, está tudo errado. Se fosse hoje, né? Se o profeta hoje fosse falar com o presidente, olha aí, está tudo errado, você está louco, que doideira é essa? Para com isso. Boca no pó. Pede para Deus a direção. Pede para Deus a direção. Você não sabe o que vai fazer? Pede para Deus a direção. Deus, eu não sei o que dizer. Aí ele fala, eu não fiz a boca, eu não sei como me conduzir, eu não fiz os pés, eu não fiz o caminhar. Pede para Deus. Fala, Deus está na tua mão. Segundo, Deus está na tua mão. Terceiro, segundo, envia-me a mim, e eu direi. Manda ele falar comigo e eu vou mostrar que tem profeta aqui. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou na porta da casa de Eliseu. Mais uma atitude errada, né? O orgulho de Eliseu. O cara ele achava, né? Ele achava que tinha que ser da forma como ele queria, que a cura tinha que ser como ele queria, como ele imaginava. As expectativas nossas não quer dizer nada para Deus. Amém? 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 Porque as nossas expectativas são erradas. Deus se move pelos planos dele, os sonhos dele, o querer dele, o efetuar é dele. Se ele faz, ele é Deus. Se não faz, é Deus. Continua sendo Deus. Amém? E a expectativa de Naamã qual era?
Eu vou chegar lá, aí o profeta vai. Chega aí, profeta. Chega aí, profeta. O profeta vai orar, vai orar para Deus, vai colocar a mão na ferida, e eu vou ser curado. Essa era a expectativa de Eliseu. Está errado. Expectativas erradas, e Deus não se move pelas nossas expectativas.